Olá, este é o Bauru SA da TV Unesp, que recebe lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, vamos falar sobre o mercado editorial. Eu recebo o empresário, editor e fundador da Editora Ideia, Rodrigo Kolbe. Está começando o Bauru SA. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Cássio, eu que agradeço o convite. Sempre que a Ideia Editora for convidada a vir aqui, será um prazer falar do mercado editorial. E olá, telespectadores da TV Unesp. Muito obrigado. Você é de uma família pioneira no ramo editorial gráfico, vamos dizer, em Bauru, que é a Tilibra, né? Filho do neto do fundador, João Kolbe. Sim. E a empresa está até hoje atuando até em nível nacional. E eu queria saber se essa vivência na empresa, de que forma esse contato, né, com esse universo gráfico, te estimulou há 14 anos atrás a fundar a Editora Ideia, que tem sede aqui em Bauru e atua nesse segmento hoje editorial. Como que foi essa vivência, essa decisão por abrir uma editora? Não, sem dúvida. Quer dizer, eu já tinha uma convivência com o mercado editorial anterior, porque eu sempre gostei de ler, né? A Tilibra tinha sido livraria lá atrás, né, na época do meu avô, meu pai, né? E a Tilibra também fazia alguns livros, algumas edições, mas não era um segmento importante dentro da Tilibra. E algumas edições que saíram na Tilibra, às vezes, eram responsabilidade minha, né? Porque como eu era o mais ligado a esse mercado e eu que mais me envolvia, as poucas edições que a Tilibra tinha passavam pela minha gestão. E eu comecei a gostar, né, me informar cada vez mais de como era o funcionamento do mercado editorial brasileiro, do mercado editorial em si. E já tinha recebido convites de amigos, de pessoas para abrir uma editora e nunca tinha aceitado. E em um determinado momento recebi um convite. Na época eu ainda era, né, gestor e sócio da Tilibra e acabei abrindo a Ideia Editora, no começo com sócio, né, para poder exercer essa atividade, né, em algum momento futuro, sabendo que naquele momento eu não poderia me dedicar à atividade, mas sabendo que talvez no futuro eu teria tempo e disponibilidade para me tornar um editor e um publisher. Nós visitamos, inclusive, uma editora, a editora Unesp, Edunesp, em São Paulo, para mostrar como é a produção de livros, desde a correção do material até quando ele é embalado para entrega. Vamos ver um pouco desse trabalho. Bem no Marco Zero da cidade de São Paulo, funciona o braço editorial da Universidade Estadual Paulista, a Fundação Editora Unesp. Em 25 anos, foram cerca de 1.600 títulos de temas e autores diversos, brasileiros e estrangeiros. A gente sempre vai buscar qual é o melhor autor que nós sabemos, que nós buscamos informação para dizer qual é o melhor autor, onde ele está. Está no Brasil? Ótimo. Está na Unesp? Melhor ainda. Está do outro lado do mundo? Vamos atrás. O que caracteriza os nossos livros é exatamente a qualidade, o trabalho que é feito sobre eles, do ponto de vista editorial. Preparamos os textos, tornamos esses textos o mais agradável possível, mais próximo do leitor. E também, ninguém gosta de uma coisa mal embrulhada, certo? Então, o livro com uma boa capa, com um bom papel, enfim, com um livro que chega ao leitor e que ele possa desfrutar dele totalmente. Mas antes de chegar ao leitor, o livro passa por um longo processo de produção. Primeiro, uma equipe revisa e faz adequações no texto. Depois, o material segue para a produção visual. Nessa etapa é feita a diagramação das páginas e são criadas as capas. Aos poucos, o papel branco vai ganhando vida. As folhas são cortadas, dobradas, agrupadas e costuradas. Por fim, o livro sai quase pronto pela esteira. Passa por um acabamento, é embalado e segue para a distribuição. É sempre o leitor que organiza o conjunto e que faz com que aquele texto escrito pelo autor
atinja o seu objetivo e, de fato, vire livro, chegando no leitor. Porque se não tem leitura, não tem livro, tem um monte de papel, um monte de tinta. Nós chegamos aos leitores. Isso é muito importante. Nós vimos, Rodrigo, uma série de etapas que são cumpridas numa editora e nós, muitas vezes, talvez sempre, lendo um livro, né, com prazer da leitura, às vezes até rapidamente, não paramos para pensar em todas essas etapas, né? Como que é feito um pouco desse trabalho na Editora Ideia, inclusive a distribuição, para que o livro circule, para que aquele conteúdo chegue ao público? Todo esse processo, tanto da parte editorial quanto da parte de produção e também da distribuição, é muito parecido, né? O que acontece na Ideia também. Nós recebemos originais e também vamos atrás de originais mundo afora também e avaliamos. Temos, às vezes, pareceristas amigos também que trabalham para a gente, ou às vezes até leem e dão o seu parecer voluntariamente. E a gente, uma vez aprovado, a gente vai fazer todo esse trabalho de preparação de texto, de revisão. Foi comentado ali, é muito importante também você adequar o projeto gráfico ao conteúdo, né, e começar a ter também uma identidade visual. Isso tudo a gente também a Ideia Editora procura ter, pelo menos por segmento, uma coisa meio parecida, né? Ter uma identidade para que o leitor vá se acostumando com os nossos produtos e nossos livros. Em relação à distribuição, nós temos hoje a Ideia de ter uma distribuição nacional. A gente está nas maiores redes de livrarias do Brasil e também temos distribuidores que alcançam redes intermediárias, regionais e livrarias mais distantes, né? Então, a gente acaba colocando, né, um livro da Ideia Editora, uma vez lançado, ele passa a estar nessas maiores redes, que tem redes que têm mais de 100 lojas no Brasil todo, né, na maior rede de livrarias do Brasil. E nós estamos presentes em todas as lojas com nossos livros. E também temos distribuidores que têm um alcance praticamente nacional. Nós também temos uma venda pelo nosso site. O nosso site é o ideiaeditora.com.br. A pessoa que acessa, ela pode fazer a compra online e a entrega ocorre em quanto tempo, geralmente? É geralmente um padrão dos Correios, né? A gente trabalha a entrega desse livro unitário, vamos dizer assim, ao consumidor final. A gente usa o padrão dos Correios, né? Que é um padrão para livro, que é um padrão com uma velocidade razoável dos Correios. Mas é uma compra segura. Nós temos assim, um índice de satisfação muito grande de quem compra também direto. Nosso objetivo é fazer o livro chegar ao leitor, né? Na verdade, a gente tem uma rede de distribuição que independe assim, da nossa venda direta, mas a nossa venda direta é mais ou menos isso. A pessoa não achou na livraria da cidade dela, ou aquela comodidade, não vou sair de casa, vou comprar pela internet e tal. Nosso site ou o site dos nossos clientes, enfim. E se preferir o nosso site, a gente trata com muito respeito essa compra pelo nosso site. Quer dizer, então, o pedido é processado rapidamente, é colocado nos correios rapidamente, e a gente tem assim, um nível de satisfação e de atendimento muito alto. Muito bem. Nós vamos agora para o nosso intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre as temáticas que predominam no caso da Editora Ideia, os temas mais publicados e também sobre a faixa etária do público leitor. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru S.A., hoje falando sobre o mercado editorial. O nosso convidado é o Rodrigo Kolbe, que é proprietário e editor da Editora Ideia. Rodrigo, eu queria falar sobre alguns títulos, né, que vocês publicam, temas, mas antes de a gente entrar nas questões, eu gostaria de chamar uma reportagem falando sobre a leitura na infância. Na infância, a leitura é um dos pilares da alfabetização. Ela cria condições para a criança ser também protagonista de situações do mundo que nos rodeia. Devido à grande importância da literatura infantil, Bauru tem anualmente uma feira dedicada ao público mirim.
A nossa reportagem conferiu a edição deste ano. Vamos ver. A criatividade dos bonecos conta uma história cheia de fantasia no teatro, imaginação que também cabe numa folha de papel, na oficina de desenho e pintura. Mas o faz de conta está guardado mesmo no meio destas estantes. A Feira do Livro Infantil de Bauru desperta a curiosidade dos pequenos leitores. Por que você escolheu esse? Porque eu gosto muito de dinossauro. O que mais você gosta de ler? De carro e de moto. Maria Luísa participou de 12 das 14 edições da feira, sinal de que o público infantil representa um bom negócio. Tem bastante venda, viu? E as crianças têm acesso, eles escolhem, eles que vê o que eles gostam, porque o interesse é esse, é você fazer com que a criança leia o que ela goste, não que ela é obrigada. Tudo que é obrigado eles não querem. Em tempos de internet e smartphones, os livros provam que ainda fazem bastante sucesso. Gostei de um monte de livros, de magia, de princesa, de criar um look lá da Monster High. Eu gosto também do autor Giraldo, Monteiro Lobato e também de uns livros de Clube Penguin lá. E tem pai que faz questão de incentivar o hábito de leitura dentro de casa. Ela adora ler, desde pequena ela vai em banca de jornal, já quer pegar revista, livros, gibi, ela tem coleção da Turma da Mônica Jovem toda, ela quer ler todo momento. Rodrigo, nós vimos a importância da leitura para a infância, não é? Inclusive a Editora Ideia tem alguns títulos voltados ao público infantil, mas trabalha bastante, por exemplo, a questão do esoterismo, não é? Quais temas predominam entre as suas publicações? Nosso principal autor, né, no catálogo da Ideia é o Erich von Däniken. É um autor conhecido mundialmente. Tem um livro dele aqui, inclusive, você trouxe para a gente, né? Estou mostrando aqui. É Os Sinais dos Deuses, é o último livro dele, é da série Arquivos de Däniken. É um escritor suíço, né? É um escritor suíço muito conhecido desde os anos 70, né? E ele tem mais de 70 milhões de livros vendidos em toda a carreira. Teve em Bauru, nós trouxemos ele em Bauru o ano passado. E ele é um autor muito conhecido pelas suas ideias de que a humanidade possa ter tido influência de vida extraterrestre para poder dar um salto de qualidade no início da civilização. Dentro da sua fatia de mercado, você observa que predomina qual faixa etária de leitores? E outra questão que eu queria fazer é o seguinte, quando um livro é colocado ao público, vocês se preocupam com a faixa de preço? Qual que vocês tentam estabelecer? O público do Däniken é um público um pouco mais velho, mas a nova geração, como ele tem hoje programa na TV a cabo, né, no History Channel, ele está começando a ser lido pelos mais novos também. Nós temos também no nosso catálogo literatura fantástica, inclusive tem um autor aqui da Unesp, né, que estudou na Unesp, é o João Henrique Pascoal, o J.H. Pascoal. Nós temos uma trilogia Primeira Alvorada. Agora também estamos lançando uma fantasia histórica com a Patrícia de Luna, com Saga de Bravos, que é uma autora carioca, que trabalhou na BBC de Londres, estudou arqueologia bíblica. Então vamos pensar em termos de público, quer dizer, o público do Erich von Däniken tende a ter 35 anos ou mais, né, conhece as ideias dele, ou está descobrindo as ideias dele através dos programas como os que tem atualmente o Alienígenas do Passado na TV a cabo. Já o público da literatura fantástica é predominantemente um público jovem adulto, né? É um público que vai aí de 15 a 45 anos, quer dizer, né? uma visão estendida do jovem adulto, né? Que gosta muito de ler literatura fantástica e que hoje é um público que traz muitos leitores para o mercado editorial brasileiro, né? Este livro aqui é o da Patrícia de Luna, Saga de Bravos, não é? Quando vocês publicam um livro como este, considerando os direitos autorais, a obra intelectual e o custo, né, da produção da editora, vocês se preocupam com o preço que chegue, por exemplo, a qual valor ao leitor?
Não, essa preocupação é grande, mas é uma equação difícil, né? Porque você imagina o trabalho desse livro. Esse livro tem 480 páginas, se não me engano. A capa é em relevo, né? A capa é muito bem trabalhada. O livro é, do ponto de vista gráfico, é de primeira qualidade. Do ponto de vista editorial, o livro foi trabalhado, foi feita revisão. Não é fácil você conseguir atingir um preço final baixo, né? Nós nos preocupamos com isso. Esse livro custa R$60, no preço normal de capa. Lógico que, às vezes, garimpando, consegue um desconto aqui ou ali. Algumas variações, né? Isso, mas o preço de capa dele é R$60. É uma preocupação do editor profissional que vai a mercado, né? Sempre o preço. Mas não é muito fácil, né? É uma equação que a gente tem que colocar tudo isso que consta do livro e tentar, sim, disponibilizar o melhor conteúdo possível, levar um custo-benefício para o leitor, que ele realmente reconheça de que houve um esforço da editora de entregar uma obra que vale aquele preço, né? Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e na volta vamos falar sobre a leitura impressa e a leitura em mídias digitais. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru SA. Nesta edição, falando sobre o mercado editorial de livros, eu recebo o Rodrigo Kolbe, que é o editor e proprietário da editora Ideia. Rodrigo, como empresário do ramo editorial há 14 anos já, você deve ser um entusiasta da palavra escrita impressa. A internet nos computadores e, mais recentemente, nos dispositivos móveis, ela também permite uma leitura de livros. Talvez um outro tipo de leitura, mas permite. Como que você vê a relação do livro impresso com o livro digital ou até em outros formatos que não livro, mas as publicações em celulares, pela internet nos computadores? Tássio, eu acho assim que a questão do livro digital, ele chegou, né, vai haver o mercado aqui no Brasil. É uma realidade grande nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Inglaterra. Mas ainda no Brasil é um mercado pequeno, né? Você imagina que a indústria editorial brasileira faturou em 2013 algo como 5 bilhões de reais. A estimativa de que a venda de e-books atingiu algo como 12 milhões de reais. 12 milhões. Então você vê que a fatia do mercado brasileiro é muito pequena. Se você olhar o número, houve um crescimento muito grande, porque acho que em 2012 tinha sido algo como 4 milhões de reais. Triplicou, portanto. Isso, então é o maior crescimento. Mas, assim, em números absolutos, ainda a quantidade de readers, né, é pequena. Agora a maior rede de livraria do Brasil lançou dela, isso ajuda a popularizar, né? A Amazon está trabalhando, bom, falei da Amazon, vamos citar, então vamos ser justos com os brasileiros. A Saraiva lançou o e-reader dela para combater o e-reader da Amazon, né? E acho que isso ajuda a popularizar. A questão dos smartphones também ajuda, né? Porque as tecnologias também visam esse público que vai começar a ler nos smartphones e nos tablets. Mas ainda falta volume para esse mercado, e que é um problema sempre que os editores encontram já no livro impresso, pela bibliodiversidade, né? Então você imagina que hoje, por exemplo, a Ideia está se preparando para começar a ter alguns dos seus livros, parte do catálogo, em EPUBs, né? Para poder colocar, seja nesses leitores específicos ou nos tablets e smartphones. Mas, conversando até com amigos do mercado editorial, hoje é uma questão mais até de divulgação, né? Você acaba tendo um livro, no caso de uma editora comercial, você acaba tendo a opção do e-book, porque a opção do e-book ajuda na divulgação da obra. Mas os números ainda mostram que
é um mercado no Brasil que cresce, vai crescer, mas ele ainda precisa encorpar. Você é daqueles que acreditam que com a digitalização as pessoas, inclusive jovens, estão lendo mais ou não? E outra questão, já emendando, é se você acredita que estão lendo mais, a qualidade dessa leitura, porque talvez não baste ler também tudo que vem à frente, mas qualificar essa leitura. Eu acho que lendo mais estão sim. Eu acho que você vai, se você for hoje numa Bienal do Livro, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e mesmo acompanhar o mercado de livros, a gente sabe que hoje esse leitor que lê esse romance dessa idade teenager, e hoje os romances dessa idade trazem um lado da vida como ela é, né? Personagens que são afetados por doença, perdas, quer dizer, mostra um pouco a realidade da vida, não um romance tão açucarado. Existe uma gama de leitores muito grandes que estão lendo, estão consumindo esse tipo de livro. O futuro distópico, que geralmente depois também vai para as telas de cinema, é um outro tema que essa geração lê, né? Essas trilogias que acabam indo para as produções de Hollywood. E também é um outro tema que traz um número de leitores grandes, né? Então, você hoje tem sim uma geração que lê mais, eu acho. Se a gente comparar com a minha geração ou com a geração anterior à minha, então se você comparar com 20 anos atrás, com 30 anos atrás, 40 anos atrás, o brasileiro que tem hoje entre 12 a, sei lá, 25 anos, né, entrando na adolescência e indo para o início da idade adulta, ele é um consumidor de livros maior, né, existe um número maior, tanto em números absolutos como em termos percentuais, existe mais gente lendo mais. Então, acho que sim, o Brasil está se tornando um país de maior número de leitores. Isso que é ainda, fato. relativamente a outros países, lê-se menos no Brasil, não é? De tempos em tempos surgem algumas previsões, afirmações apocalípticas, dizendo, por exemplo, que o jornal impresso vai acabar, que o livro impresso daqui a algumas décadas não existirá mais. Como que um editor, um proprietário de uma editora se depara com esse tipo de previsão que muitas vezes não se confirma? Acho que, por exemplo, o editor brasileiro agora, com essa realidade de realmente estar crescendo e tal, todo mundo está começando a digitalizar parte do seu catálogo e está começando a ter as duas coisas, né? A não ser que a editora assim, seja até muito pequena e aí fale, não, vou parar com o impresso, vou tentar a vida só no digital. Mas eu vejo assim, por um bom tempo, vai haver uma coexistência do livro digital, né, do conteúdo digital com o conteúdo impresso. Eu sou dessa geração. Eu prefiro ler o livro impresso. Eu acho que é uma coisa geracional, mas entendo também, por exemplo, tem pais, quando a gente estava falando isso agora, desse fenômeno desses leitores jovens. Tem pais que hoje até incentivam os filhos irem para o leitor digital, né? Compram aí um desses aparelhos para os filhos, porque os filhos são leitores assíduos, que consomem vários títulos e que gostam de ir numa viagem, portar 2, 3, 4, 5, 10, 20 títulos que eles estão lendo numa viagem, por exemplo. Então, eu acho que é lógico que essa geração que vem lendo no digital, que vai subir lendo no digital, vai ler menos o impresso. Mas eu acho difícil, assim, a curto prazo, a médio prazo, o mercado de livro do impresso também sofreu um revés muito grande. Eu acho que vai haver uma coexistência, como hoje o jornal impresso conseguiu sobreviver, por exemplo, aos sites de notícias da internet, né? Eu, por exemplo, assino dois jornais, quer dizer, um de São Paulo e um de Bauru, e leio as notícias na internet também, quer dizer, mas não abri mão do jornal impresso também. Uma coisa não excluiu a outra, não é?
Eu conversei com o Rodrigo Kolbe, da editora Ideia. Quero agradecer pela sua presença aqui e desejar sucesso, bastante publicações ao longo deste ano, ainda em 2015. Eu agradeço. Esse ano nós vamos lançar mais um livro aqui de Bauru, do Dr. Garbino, né? Neurofisiologista, um ensaio sobre quase tudo, como é o professor e o fabricante de para-raios. Então vamos fazendo esse trabalho de mesclar nomes internacionais com grandes personalidades também de Bauru e região e melhorando o catálogo da Ideia Editora. E convido aqui o pessoal da nossa região a prestigiar nossos livros. E agradeço muito mais uma vez poder falar da ideia e do mercado aqui com vocês. O prazer é nosso. O Bauru SA termina agora. No nosso site você encontra mais informações desta e também outras edições. Acesse lá e veja a galeria de convidados, quem já passou pelo nosso programa. Todas as entrevistas estão disponíveis em vídeo e acompanhe a programação toda da TV Unesp. Sinal aberto, canal 46 digital ou 45 analógico e pela operadora NET, canal 18. Obrigado pela sua companhia. Economia e sociedade estão aqui no Bauru SA.